Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Papo Cabeça com a Adriana Santiago. E o assunto hoje é: você sabe o que é a terapia do esquema? Eu ouvi falando terapia do esquema. Você sabe o que é? Sabe? Se sabe, fica aí que talvez eu acrescente alguma coisa. E se não sabe, fica aí também para você sanar as suas dúvidas. Meu nome é Adriana Santiago, eu tenho 32 anos de prática clínica e eu sou diretora do Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia. Durante todo esse tempo, eu pesquiso o comportamento humano para poder aplicar em consultório. Então, eu sou chão de fábrica, sempre digo isso para vocês, eu sou chão de fábrica. E essa pergunta é recorrente, né? Porque a gente supõe que está dentro do contexto clínico, que todo mundo sabe o que é a terapia do esquema, como sabem o que é a psicanálise, o que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Mas nem sempre, porque essa ciência é relativamente nova, nasceu na década de 1990, sim, no meio do movimento cognitivista, ou seja, ela sim deriva desse movimento, né, da terapia cognitivo-comportamental, mas ela vai além. E por que ela vai além? Porque ela inclui, de fato, aspectos da neurociência para explicar o comportamento humano, as repetições dos sujeitos, os sintomas dessas pessoas, os transtornos, tanto os transtornos de humor quanto os transtornos de personalidade. Então, a terapia do esquema, ela deriva da TCC, sem dúvida nenhuma, desse movimento da TCC, né, que é o movimento que vem com o movimento cognitivista, mas ela aprofunda mais. E nasceu para quê? Ela nasceu com uma função. E a função era tratar os transtornos de personalidade considerados difíceis de serem olhados pelas outras linhas da psicologia, né? Tanto a TCC quanto a psicanálise, a análise do comportamento, que é o antigo behaviorismo, né? Então, ela avança para compreender isso, que é transtornos de personalidade, né? Considerado absolutamente difíceis de terem bons resultados com os outros tipos de tratamento, com as outras perspectivas clínicas. Então, a terapia do esquema nasce para dar conta dos transtornos de personalidade, borderline e narcisista principalmente, mas obviamente se aplica aos outros transtornos, como transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, evitativa, enfim, histriônica, né? Eu venho falando aqui muito sobre esse transtorno que é muito comum, talvez mais comum do que o narcisista, mas as pessoas se equivocam. Então, a terapia do esquema, ela nasceu para dar conta desse assunto. E o que a terapia do esquema oferece ao clínico, né? E a pessoa que vai ser cuidada também? Primeiro, luz, oferece luz, ela ilumina os caminhos. Porque tem um modelo teórico bastante interessante que inclui perspectivas da Gestalt, da psicodinâmica, né? Da psicanálise, da TCC. Então, a terapia do esquema, ela faz uma excelente bricolagem, e essa bricolagem teórica tem tudo a ver com o momento histórico científico que a gente vive hoje, essa coisa globalizada. Então, ela globaliza esse olhar, misturando essas perspectivas, né? Fala muito sobre a teoria do apego do Bowlby, se pauta muito nas questões vivenciais da Gestalt, né? Fala sobre a alteração de comportamento a partir de uma transformação de pensamento, que é o que traz a TCC. Mas, enfim, então ela monta esse modelo teórico muito múltiplo, né? Muito rico, que aponta para o profissional, para uma técnica de segurança. Então, a terapia do esquema, ela vai falar sobre uma estrutura mental, uma estrutura esquemática, né, que vem crescendo com o sujeito. Essas estruturas mentais que crescem com o sujeito se tornam disfuncionais
compondo os transtornos de personalidade. E obviamente que esses transtornos de personalidade, eles podem originar transtornos de humor, né? Transtornos depressivos, transtornos ansiosos, enfim, uma penca, né, de questões relacionadas à emoção e ao comportamento humano. Então, a terapia do esquema, eu costumo dizer que é o que há de mais moderno em termos de prática e compreensão das dores das almas, né, das nossas pessoas, né, dos problemas psíquicos, emocionais, enfim, que essas pessoas portam, porque trazem, né, como arrastam, né, desde criança, elas vão crescendo junto com as suas questões emocionais. Então, a terapia do esquema, ela vai nos emprestar um crivo bacana, né, um crivo bastante funcional, para que a gente atue no consultório. E afinal de contas, né, você deve estar se perguntando, se você não conhece a teoria, o que é um esquema? O que o Jeffrey Young, que é o pai da terapia do esquema, vai dizer que é um esquema? Ele vai dizer que os esquemas desadaptativos remotos, eles são marcas minêmicas, tanto cognitivas quanto emocionais, feitas no nosso passado e que a gente traz para o presente cronificadamente. Ou seja, dá um exemplo, porque eu só gosto de falar dando exemplos, né? Alguém que foi abandonado na infância. Então, ela tem essa marca minêmica, cognitiva e emocional de que as pessoas que ela precisa, ou que ela ama, ou que ela gosta, ou que ela, né, tem apego, elas podem normalmente abandoná-las. Então, toda a relação que ela constrói é pautada no medo de que isso aconteça. Por mais que ela não goste, sendo assim, por mais que ela não goste da pessoa, por mais que o sujeito seja um traste, a mulher seja um traste, o homem seja um traste, ela tem medo de ser abandonada, porque ela traz essa emoção antiga, remota, né, para a cena do presente. Então, uma coisa que eu sempre peço para que o sujeito reflita, para o meu paciente, peço para que os meus alunos perguntem aos seus pacientes o que é da ordem da repetição, né, para você, na sua vida? O que se repete? Eu sempre sou traída. Isso é da ordem esquemática. O que acontece contigo que escolhe pessoas com alta probabilidade de te trair? Eu sou abusado, eu sempre acho que alguém vai abusar de mim, por isso não consigo me relacionar com as pessoas. Então isso provavelmente se repete, porque é um padrão na sua vida. Provavelmente isso tem a ver com esquemas. Um outro pensamento muito comum, né, e que diz respeito ao esquema de fracasso: nada do que eu faça vai me tornar tão competente, uma pessoa de sucesso como as outras pessoas. Eu sempre fracasso de algum modo. Mesmo quando eu tenho sucesso, quando eu consigo atingir meus objetivos, eu me sinto fracassando. Isso é da ordem esquemática, porque são memórias emocionais que você traz durante toda a sua vida e que ela se cronifica. E se cronificando, você olha o mundo à sua volta e olha para você mesmo dessa maneira negativa, de uma maneira dolorida, desadaptativa. Entendem isso? E por que desadaptativo, né? Desadaptativo. Por que o Young chama de desadaptativo? Porque por um tempo na sua existência, na sua infância, o esquema pode ter sido adaptativo, ele pode ter te ajudado a sobreviver. Só que, atualmente, mais do que te ajudar, ele te atrapalha e por isso se torna desadaptativo, né? Então, esquema, porque é uma forma fixa de olhar o mundo, o outro e a si mesmo. Remoto, porque é vinculado ao seu passado, é muito antigo. E desadaptativo, porque já foi bom para você e agora não é mais, né? Então, eu sempre digo, por exemplo, no esquema de privação emocional, uma criança que é privada emocionalmente da sua parentalidade, né, pela sua parentalidade, ela
vai se esquivar, por exemplo, né? Ela vai falar, não vou pedir afeto, não adianta, por mais que eu grite aqui, é criancinha, né? Por mais que eu grite aqui, ele não vai me dar atenção, então eu vou tentar ser boazinha para conseguir uma migalha de afeto aqui dos meus pais, ou do meu pai, da minha mãe, de quem está cuidando de mim. E ela vai crescendo, bom, e aí nesse momento, parece que se recolher e tentar ser boazinha vai, né, protegê-la de algum modo da dor, né, de existir. No entanto, ela cresce cronificando esse tipo de comportamento, né, sendo a boazinha para que o mundo a ame, né? Então, ela provavelmente desenvolve a reboque dessa privação emocional um esquema de autossacrifício. Então ela vai ser sempre a boazinha, vai ser sempre a última da fila para poder tentar uma migalha de amor de quem está em volta, né? E aí, quais são os preços que essa pessoa paga muitas vezes? Além da depressão, a ansiedade, problemas físicos, elas adoecem fisicamente, porque é só assim que acham que merecem atenção. Muito legal, falei a beça, né? Se deixar eu fico aqui 3 horas falando sobre esse assunto, que muito me interessa, muito me agrada, mas nós ficamos por aqui. Toda quinta-feira a gente coloca um vídeo novo aqui no canal, então você aproveita, se inscreve, coloca o sininho aí de notificação para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto tão fascinante. Você sendo psicólogo ou não, né? Se você não é psicólogo, fica aqui porque eu tento passar a informação de uma maneira muito clara para que você possa entender. Tem uma outra coisa também que eu devo lhe dizer, se você quiser fazer pergunta, pode. A gente tem feito aqui uma série respondendo perguntas que tem ficado muito legal. Você pode mandar uma perguntinha aqui que eu vou fazer o maior esforço para te responder, tá bom? Grande beijo.